Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai então continuar a nossa aula sobre dependência das 13 colônias, vai ser a última aula, eram 2 aulas, né? E na aula passada a gente falou um pouco sobre como foi o processo de ocupação dos Estados Unidos, né, a relativa autonomia que eles tinham, como que as colônias britânicas começaram a sofrer com uma série de leis depois mais restritivas, então começou de uma forma mais autônoma, mas alguns anos, décadas, na verdade mais de um século depois, a Inglaterra começou a impor uma série de leis que acabou restringindo um pouco essa autonomia das colônias, né? Então, por exemplo, a gente viu a lei do açúcar, que dizia que agora só podia comprar o melaço das colônias britânicas. A gente viu a lei do chá, que só podia comprar chá dos comerciantes britânicos. A gente viu também a lei do selo, que agora tudo tinha que ser com selo da coroa britânica. Enfim, uma série de exigências que acabou mexendo um pouco com essa autonomia que existia. E isso acabou gerando uma série de insatisfação nos colonos. Né? Então a gente vai ver como é que essa reação deles depois de todas essas imposições criadas pela coroa britânica. A gente viu que, em virtude da lei do chá, houve a festa do chá de Boston, que foi quando os colonos invadiram um navio mercante que estava chegando no porto de Boston com carregamento de chá e jogaram tudo na água. E aí, em resposta a isso, a coroa britânica criou as leis intoleráveis, que era fechamento do porto até ser pago tudo que foi perdido, né? E também a proibição de reunião dos colonos. Essa proibição de reunião dos colonos é o que, obviamente, gerou uma maior insatisfação, né? Então, a gente tem uma série de sociedades secretas, né, com um sentimento cada vez mais anti-metrópole, que começa a se formar. Dentro disso, a gente tem os intelectuais que estão inspirados nas ideias iluministas, como Thomas Jefferson, Samuel Adams e o Benjamin Franklin, que vão assumir a liderança desse movimento de independência. O primeiro grande ato, gente, vai acontecer em 1774, onde vai ser organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse momento, eles ainda não têm um consenso, né? O pessoal que está participando desse congresso, né, esses pensadores, líderes políticos, econômicos, enfim, todos colonos, obviamente, né, eles ainda não têm um consenso de que deveria ser feita a independência. Mas eles começam a pensar em como ter mais autonomia. Inclusive, eles decidem não fazer mais comércio com a Inglaterra, tentar se virar sozinho, enfim. Isso vai gerar uma reação na metrópole, diante desse congresso, que vai destruir um depósito de armas dos colonos. Diante disso, né, os colonos vão reagir com um ataque que fica conhecido como a Batalha de Lexington e de Concorde, que vão ser consideradas as primeiras batalhas da Guerra da Independência. Então, aqui, gente, um fato importante já. A independência dos Estados Unidos ela tem guerras, não é que nem a do Brasil, que não teve conflito, como a gente vai ver. Quer dizer, teve conflito, mas não foi a partir de uma guerra que ficamos independentes. A gente vai ver mais para frente, né? Nos Estados Unidos, não, eles têm uma guerra de independência que dura anos, de fato. E aí, então, essas são as primeiras batalhas. E aí, na sequência, no ano seguinte, eles fazem o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 75, né? E aí, então, dentro desse congresso, eles começam sobre a possibilidade de uma separação da metrópole. E aí, isso não é tudo imediato naquele mesmo ano, tá? A gente vai indo o processo. E eles, então, resolvem nomear o George Washington como comandante das tropas para lutar contra a coroa. George Washington é o nome do... Na verdade, ele vira o primeiro presidente estadunidense, por isso que a capital se chama Washington, em homenagem a ele. E então ele vai ser o grande líder das tropas. Ele, na verdade, ele é um dono de fazenda da parte sul dos Estados Unidos, muito rico, que começa a criar, então, essas tropas deles mesmos para lutar contra os casaca vermelha. Os casaca vermelha são o exército estadunidense, tá? Bom, então, além do George Washington, a gente tem nesse momento o Thomas Jefferson, que eu falei agora há pouco, que ele vai juntar uma comissão e vai escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa Declaração de Independência, gente, ela vai ser a primeira carta oficial de resistência à tirania, que vai falar sobre direito à vida e sobre a liberdade. Os estadunidenses têm muito orgulho dessa Declaração de Independência até hoje. Tá? Ela vai ser a primeira que vai ser algo oficial e inspirado nas ideias iluministas.
A partir daí, então, né, eles se consideram independentes, porém, isso vai gerar uma guerra, e essa guerra vai durar mais de 6 anos. Se eu não me engano, ela vai de 75 a 81, mais ou menos. E aí, então, durante esse período, que ele já se entende como independente, aqui a gente tem uma pintura que representa o nascimento da nova nação, né, com a nova bandeira, enfim. E reparem o número de estrelas aqui, porque eles não tinham a quantidade de estados que eles têm hoje, obviamente, por isso que é menor, mas a ideia é a mesma até hoje, né? Então, essa guerra vai durar 6 anos. Os colonos eles vão ter apoio da França e da Espanha. A França é engraçado, gente. A França tem um ranço da Inglaterra, que é só ver que a Inglaterra está passando algum perrengue, a França vai junto para dar mais perrengue ainda para a Inglaterra. Inclusive, isso, a participação da França na independência dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver com os franceses, vai ser um dos fatores que vai gerar a Revolução Francesa, que vai acontecer menos de 10 anos depois na França, tá? E a Espanha também vai se aliar com os colonos, e aí, com a ajuda deles, eles conseguem vencer a batalha contra as batalhas, né, contra os ingleses. E aí, em 1783, é feito um Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconhece a independência e assim nasce oficialmente os Estados Unidos da América. Né? Como eu falei para vocês, em questão territorial, gente, nesse momento é só o litoral. Só que a partir dessa independência, eles começam a conquista de outras áreas. Isso vai envolver compra de território do México, por exemplo, isso vai envolver ocupação, morte de indígenas no oeste, né? Inclusive, por isso que a gente tem os filmes de faroeste. Esses filmes, eles sempre contam a conquista do oeste, né? Quando o cowboy chega na cidade, enfim, consegue matar os indígenas. A gente pensar friamente o que eles estão mostrando ali, e para eles era um sentimento de herói, sabe? De estar conquistando mais o território, levando a liberdade. Liberdade que custou a vida de muita gente, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, junto com essa independência vem a Constituição. De tudo aqui, gente, para mim isso é o mais importante, tá? A Constituição dos Estados Unidos. Não por ser dos Estados Unidos, mas porque a Constituição dos Estados Unidos ela vai ser a primeira Constituição dos Estados modernos, que a gente chama, né? E que vai servir de base para a Constituição de vários outros países da América quando se tornam independentes, inclusive o nosso país. Né? Então, a Constituição ela foi formulada em 1787. A curiosidade aqui é que ela existe até hoje, ela ainda está em vigor. Eu digo curiosidade porque o Brasil, se a gente for pensar, só no último século, o Brasil teve mais de 4 constituições. A nossa Constituição atual é de 1988, ou seja, faz 32 anos que ela existe. Já dos Estados Unidos, não consigo nem calcular, porque faz um bocado de tempo, né? Faz aproximadamente 283 anos que ela foi formulada. É lógico que a base dela, a base é a mesma, mas a gente tem modificações. Então, por exemplo, quando foi feita a Constituição, não era proibida a escravização. O que é bem importante a gente falar. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso quando eu falei sobre o iluminismo. O iluminismo ele prega muito a liberdade, né? A liberdade econômica, livre concorrência, a liberdade das pessoas, né? Para não ter um rei mandando e tal. Mas nenhum deles defendia o fim da escravidão. Então, era liberdade para o homem branco, não liberdade para os escravizados, não liberdade para as mulheres, e por aí vai, né? Então, a mesma coisa vai valer para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai libertar os escravos quando se torna independente. Isso vai gerar, na verdade, uma guerra civil 100 anos depois, porque metade dos Estados Unidos quer continuar com a escravização e a outra metade não quer mais. E aí eles entram numa guerra, que é a Guerra Civil Americana, que vai gerar, então, a partir daí a gente tem o fim da escravização, já na segunda metade do século XIX. E aqui, então, como eu estava falando, a Constituição ela não proibia a escravização. E aí, depois, quando ela é proibida, a gente tem a 13ª emenda, que é, então, a emenda que vai ser colocada na Constituição que proíbe a escravização. Mesma coisa vale, se eu não me engano, é a 18ª emenda, que diz que as mulheres podem votar. E por aí vai. Então, ela é a mesma base, mas ela foi anexando emendas ao longo do tempo, né? O Brasil não. O Brasil refez a Constituição 50 milhões de vezes. Dentro dessa Constituição, então, vai ser a primeira Constituição onde as ideias iluministas vai aparecer, vai ser o modelo. Então, por exemplo, eles vão adotar o presidencialismo e o federalismo. Então, logo de início, ele já tem um presidente que já inicia um processo de votação, né? Então, a partir dali, sempre vai ter eleições. Essa é outra particularidade. Nunca na história dos Estados Unidos não teve eleição. Sempre teve
estava marcado, tinha eleição, diferente do Brasil, que passou por processos de ditadura que não nos permitiram ter eleições. Lembrando sempre que a nossa ditadura, a última delas, a civil-militar, foi profundamente apoiada pelos Estados Unidos, o que é bizarro, né? Porque no país deles não pode ter, mas nos outros eles apoiam. Mas enfim, fica para o ano que vem, quando a gente fala sobre ditadura. Fora isso, né, aparece uma coisa bem importante que é o tal dos três poderes. Então é a primeira vez que uma Constituição vai utilizar a teoria dos três poderes e isso vai aparecer nas outras constituições de outros países, né? Então, como eu falei, ele vai servir de modelo para diversos países. A própria independência vai servir de modelo para diversos países aqui na América. Então, logo na sequência, aqui a gente está falando de 1787, a Constituição, né? A partir de 10 anos depois, mais ou menos, a gente tem vários países iniciando o processo de independência aqui na América Latina. Ok? Então, é isso. A parte da escravização eu já falei. E é isso. Eu mandei para vocês uma atividade, gente, que é uma análise de uma figura, que é uma pintura, na verdade, chamada Progresso Americano, que é uma pintura que foi feita em 1880 e alguma coisa, que fala sobre a doutrina do destino manifesto. O que é essa doutrina do destino manifesto? É uma doutrina criada nos Estados Unidos que vai justificar eles estarem ocupando territórios que não eram deles, como, por exemplo, o oeste dos Estados Unidos, que era ocupado pelos indígenas. Então, eles fazem toda uma doutrina de que eles são o povo escolhido por Deus para levar a liberdade, a civilização para outras regiões e saem invadindo e matando todo mundo. E essa imagem que vocês vão analisar, ela é baseada nessa doutrina do destino manifesto, tá? Vocês podem observar lá, eu mandei vou mandar no Classroom, e qualquer dúvida me chamem. Beijo!